Muito bom dia a todos. Muito obrigado aí por estar acompanhando a gravação dessa aula, né, em formato remoto. Agradeço aí aos alunos que estão participando aqui. Depois eu dou um abraço para todos. É, A você que está acompanhando essa gravação agora, agradeço aí também por estar acompanhando essa gravação neste momento. Eu sei que por diversos motivos aí, seja por causa de conectividade, seja por causa de trabalho, não conseguiu participar da aula, né? Mas que bom que está assistindo a gravação, tá bem? Então, nós vamos para a nossa terceira e última aula de princípios da andragogia, justamente para a gente finalizar esse assunto e também para dar a introdução para a mediação de aprendizagem, que é a nossa próxima matéria, tá bem? Então, a gente fez uma passagem, né, e paramos nesse slide aqui, falando basicamente aí como é que o adulto, ele interage e, consequentemente, como ele aprende. Então, quando a gente começa a falar sobre andragogia, eu quero trazer para vocês os seis princípios da andragogia. Né? Então, esses seis princípios, na verdade, são seis perguntas, né? Seis questionamentos aí, voltados a como o ser humano, como o adulto, ele interage mediante aí um treinamento, né? Uma palestra, a um workshop, a uma conferência, né, ou propriamente um curso técnico, né, ou um curso que ele esteja cursando. A primeira pergunta que ele sempre vai fazer, né, o que eu ganho com o conteúdo ensinado? Essa pergunta, geralmente, ela é interpretativa até como falta de educação daquela pessoa, mas não, ela está questionando o que ela vai ganhar com aquilo, né, o que ela ganha com aquele conteúdo, tá? Então, quando a gente geralmente está dentro de um ambiente de ensino, de uma escola, a gente tem aquelas palestras informativas, né? Às vezes, por exemplo, falando sobre a proliferação da dengue, né? E aí o pessoal da Secretaria da Saúde apresenta lá uma série de informes, uma série de recomendações que cada um sabe o que fazer. E aí surge esse questionamento, e aí é natural. A pessoa pergunta: o que eu ganho com isso? Né? O que eu ganho com o conteúdo ensinado? Pessoal, toda vez que você está no ambiente de aprendizado, né, e a gente aprende todos os dias, principalmente aí dentro de um ambiente de escola, uma palestra, a gente está aprendendo alguma coisa. Às vezes aquele conteúdo lá, o informativo sobre a dengue, você já conhece, você já sabe, mas você está observando a forma que aquela pessoa se apresenta, está observando a disposição dos slides, material que ela entregou ali, seja impresso, seja visual, e a gente vai ganhar algo com aquilo, tá bem? A segunda pergunta aí, como posso opinar e participar das decisões? Então, sempre quando um orador, né, um palestrante, ele vai começar a sua palestra, vai falar sobre alguma coisa, é legal ele colocar, olha pessoal, a gente vai deixar ali no meio um microfone, ou você pode no final fazer sua pergunta, justamente porque esse é o segundo questionamento. Né? As pessoas vão perguntar como eu posso opinar e participar dessas decisões, como eu posso participar desse conteúdo. Porque tem pessoas que gostam ou de opinar, gostam de participar, e tem pessoas que não gostam, tem pessoas que preferem permanecer neutras ali dentro daquele ambiente. Mas o ideal realmente é sempre participar, tá bom? Como isso se relaciona com o que eu já sei, com o que eu já aprendi? Primeiramente, a gente precisa sempre fazer uma autorreflexão, uma autoanálise aí, para a gente entender exatamente o que a gente já sabe, né? E se você já sabe, excelente. Mas tem pessoas ao seu redor que muito provavelmente não sabem as mesmas coisas que você, não tiveram a mesma criação, não tiveram as mesmas oportunidades, não tiveram o mesmo estudo ou não passaram pelas mesmas experiências. Mas como isso vai se relacionar com o que você já sabe, você vai fazer aquela autorreflexão após o treinamento, após um curso, ou após principalmente daquele momento de aprendizagem. Quando a gente questiona, né, sobre como isso já se relaciona com o que eu já sei, com o que eu já aprendi, é interessante a gente sempre entender que tudo isso vai ter conexão com aquela primeira pergunta ali. É um ganho, né, que você tem e o conteúdo, né, ele não ocupa espaço, o aprendizado ele não ocupa espaço no cérebro. Ele vai, de certa forma, se ampliar,
tá bom? E dessa forma a gente consegue melhorar o nosso dia a dia e o nosso perfil profissional. A quarta pergunta, né, ela fala o seguinte: que problemas estarei apto a resolver após esse curso barra estudo, tá bem? Então, quando a gente pega aí o problema que eu posso vir a aprender, né, estar apto a resolver após esse curso barra estudo, é que esse problema, ele geralmente está associado a uma questão profissional, né? Afinal de contas, por isso que a gente estuda a andragogia dentro da segurança do trabalho, que é o formato no qual as pessoas vão aprender, vão começar a se desenvolver, muito provavelmente para que ele atenda uma necessidade da organização e ainda uma necessidade de otimização, né, daquele perfil profissional. Então, o problema que você vai estar apto a resolver após esse curso vai depender do conteúdo programático do curso. Então, quando a gente viu lá sobre treinamentos, é legal no conteúdo programático a pessoa ter noção que ela vai aprender sobre determinado assunto, ou que ela vai sair ciente, né? Ela vai sair dali com, com uma formação específica para atender e para resolver aquele problema. A quinta pergunta: estou aprendendo matérias ou ganhando ferramentas, né? Então vamos por partes aqui. Primeiramente, entender o que é matéria e o que entender o que é ferramenta. Quando a gente fala de matéria, vou pegar uma situação hipotética aí, igual da matemática. Quando a gente aprende matemática, a gente aprende lá os sinais de multiplicação, divisão, né, soma, subtração. Isso são matérias, tá bem? Isso são conteúdos que a gente conhece e a gente transforma naturalmente nisso numa ferramenta. Porque matéria a gente aprende em sala de aula, a gente aprende isso aí de maneira básica, tá bom? Só que aí a gente transforma isso na nossa vida como uma ferramenta. Então, quando a gente pega um exemplo aí, quando a gente vê uma propaganda, né? Olha, tem 30% de desconto. Né? Se você pegar para avaliar, para saber quanto que era antes, você vai ter que fazer uma regrinha de multiplicação, uma regrinha de porcentagem, uma regrinha de mais, a famosa regra de 3, para achar aquele valor que ele era antes. Para você ter noção exata se você está com algum desconto mesmo ou não. Então, quando a gente fala sobre aprender matérias ou ganhar ferramentas, o ser humano ele vai receber isso como uma carga de um material, uma matéria específica, mas o ideal é que ele utilize essa ferramenta no seu dia a dia, isso seja aplicável, tá bom? Então, muitas vezes a gente falou sobre isso, né? A teorema de Bhaskara, algumas teoremas de Pitágoras, algumas coisas que a gente aprendeu lá na escola, mas que a gente não tem aplicação no dia a dia, tá bem? Então, de certa forma, existem conteúdos que eles são mais para a gente conhecer e complementar o nosso estudo. Entretanto, a gente tem que tentar utilizar isso como ferramenta, tá bom? Eu nunca imaginei, por exemplo, que eu estaria dando aula um dia sobre andragogia para técnico em segurança do trabalho. Mas quando eu aprendi sobre andragogia, né, e estudei um pouquinho da pedagogia também, eu comecei a arquivar isso na minha memória para que, se necessário, um dia a gente consiga trabalhar de maneira aí de passar esse conteúdo para os alunos. Entretanto, eu também consigo aplicar isso como uma ferramenta em um treinamento, uma palestra, que porventura eu venha participar, que eu venha a proferir aí, que eu venha a dar essa matéria, tá bom? A minha declaração ao estudo resultará em satisfação pessoal ou melhoria de vida? Pessoal, eu particularmente eu não sou muito adepto a esses filmes de autoajuda, livros de autoajuda, mas quem puder e tiver Netflix em casa, se puder assistir o filme O Vendedor de Sonhos, que ele é um livro do Augusto Cury, que é um livro de autoajuda, ele fala bastante sobre essa questão de satisfação pessoal ou melhoria de vida, né? Então o filme se chama O Vendedor de Sonhos, está na Netflix.
né? Quem tiver Netflix, quem porventura tiver acesso, senão também dá para baixar pela internet, tá bom? Esse filme, ele fala bastante sobre isso, a melhoria da vida e a satisfação pessoal. Está relacionado a uma questão de estudo, está relacionado a uma condição de trabalho, e não necessariamente no filme, né, mostra que a pessoa tem uma melhoria de vida, mas ela não tem uma satisfação pessoal. Ela não, é a famosa qualidade de vida, né? Ela não tem isso. E quando a gente fala sobre essa satisfação pessoal, ela está ligada, né, a algumas melhorias que a gente tem que desenvolver, tá bem? Eu falei sobre isso na aula passada, a pirâmide de Maslow, por exemplo, quando a gente fala lá sobre os níveis de hierarquia que a gente precisa ter, e está relacionado também a uma necessidade de segurança, satisfação pessoal, para que a gente se sinta melhor, né, de uma forma bem abrangente, tá bem? Então vamos passar aqui só para a gente falar o seguinte: a andragogia, ela entende que o adulto, ele é o sujeito da educação. Então todo adulto, todo pessoa que está aprendendo, ela é um aprendiz, o aprendiz, é um eterno aprendiz. Ela vai aprender todos os dias. Por isso ela é o condutor da própria vida e é responsável pelo seu próprio aprendizado. Então, a gente tem que utilizar as experiências dos alunos, né, ou do caso aí dos profissionais da área das empresas que a gente for trabalhar, para enriquecer o aprendizado. Se você sabe, por exemplo, que ele é de uma determinada região, e naquela região faz muito calor, né, você pode fazer uma comparação. É utilizar a experiência que ele tem de vivência, né, daquela região. Então, por exemplo, o seu José morou é, em Salvador. Salvador é muito mais quente que aqui em Araraquara, não é, seu José? É um tipo de relação que você se aproxima com ele, você se conecta com ele, e de certa forma você traz uma experiência, uma vivência de passado dele, de seu José, muito interessante para o dia a dia, tá bom? Para enriquecer o aprendizado. Então, alguns trejeitos, alguns gaps, aí, alguns pontos gatilhos a gente tem que tentar trazer justamente para enriquecer o aprendizado. Muitas vezes você não vai conhecer toda aquela plateia que está ali, aquele grupo de 10 pessoas que está fazendo treinamento, mas o ideal, né, é que você, quebrando o gelo, levante essas informações, perguntando o nome, a idade, a região que mora, onde já morou, o que faz na empresa. Então, tudo isso que você levantar, você já coloca ali na manga, né? Você já guarda essa informação para utilizar como uma experiência para enriquecer aquele aprendizado. Tem então aqui um profissional da educação que, que fala sobre sobre um ciclo, né, andragógico aí que a gente vai estudar rapidamente, que ele fragmenta, né, estrutura em 5 fases, em 5 etapas, né? Então, quando a gente fala sobre a andragogia, eu preciso, primeiramente, entender que na primeira fase será uma identificação, né, do que a gente vai levantar das necessidades educativas. Então, se a pessoa está buscando um curso de espaço confinado, eu vou levantar tudo que eu tenho lá na minha NR, o que eu preciso ensinar para ele, identificando as necessidades educativas daquelas pessoas. Segunda fase é a planificação do programa, ou seja, trazendo, né, você deixar ele ali planando, né, planando, deixando ele planificado, deixando ele na base, para que você não saia muito daquele conteúdo. Então, por exemplo, se a pessoa vai lá fazer um curso de trabalho em altura, de espaço confinado, de NR10, de NR18, não tem por que eu ficar falando sobre a crise econômica, política, pedagógica, enfim. Eu não preciso ficar trazendo isso à tona, porque é uma situação que ele não está ali para aprender aquilo. Ele não está ali para ficar debatendo sobre determinados assuntos. A intenção é você utilizar melhor aquela carga horária com
o conteúdo que você já identificou das necessidades educativas daquele grupo. A terceira fase ali é a planificação dos métodos, né? Então, não adianta eu usar muita terminologia, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que é natural a gente fazer isso. Eu vou ficar falando muitas teorias, vou ficar usando muito linguajar técnico, né, sobre determinado assunto. Então, eu tenho que falar, por exemplo, sobre EPI, sobre trava-queda, sobre equipamento, mas eu posso utilizar de uma maneira mais superficial para que aquela pessoa que está tendo o primeiro contato com aquele equipamento conheça ele. Depois, lá na frente, você vai falar sobre as medidas, sobre a dimensão, sobre a altura, sobre a largura, para que serve, para que não serve, para que ele entenda nessa fase, né, que você está se esforçando ao máximo para passar esse conteúdo para ele. A quarta fase chega, então, na aplicação do programa, né, que aí aqui a gente pode abrir um leque para uma série de coisas, como, por exemplo, a oratória, a preparação do material, a parte prática, os treinamentos, a parte mais lúdica desse aprendizado. E em quinta fase aqui a gente chega que é a avaliação dos resultados e um rediagnóstico da aprendizagem, né? Então, quando a gente fala sobre essa quinta fase, é você fazer a autorreflexão, você chegar lá no final e fazer o encerramento junto com aquelas pessoas que aprenderam, que estão ali aprendendo com você, se elas realmente tiveram um entendimento do que foi passado. Então, eu vou passar uma dica aqui para vocês. Eu já fui no treinamento que eu não entendi muita coisa do que foi falado, porque é um treinamento baseado em questões de liderança e tudo mais. E no final, aquele mediador, aquele educador que estava lá, ele falou o seguinte: para a gente encerrar, eu queria que vocês pensassem em uma frase, uma palavra, né, em somente uma palavra, o que vocês entenderam sobre o curso aqui que nós tivemos. E aí, gente, uma sala com quase 90 pessoas, é pouco provável que alguém vai falar uma frase que não vai se repetir. Então, não sei se alguém já passou por essa situação, e é extremamente desagradável quando a pessoa está apontando para você e pedindo uma frase, passa ali 2, 3 pessoas antes de você, e a sua palavra, por exemplo, era educação. E a pessoa, duas pessoas antes de você, fala aquela mesma palavra. Você tem que ter um raciocínio lógico, né, de falar que assim, olha, o curso de liderança vai falar sobre educação, vai falar sobre uma série de coisas, mas principalmente você tem que deixar um plano B, um plano C, para caso aquela pergunta, aquela palavra que você tinha que falar, ela teria que sair naquele momento. Então, não sei se alguém já passou por esse tipo de situação, mas é extremamente desagradável quando a pessoa vai e parece que ela rouba a sua palavra. No meu caso, né, eu tive que fazer um exercício mental na hora e falar que liderança para mim era desempenho. E não tinha nada a ver com educação. Então, esse conceito, essa conceituação, né, de fazer um rediagnóstico de aprendizagem, uma avaliação, ela chega como encerramento da estruturação da andragogia, né, basicamente dividida em 5 fases. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas ela serve aí como norte para todo treinamento que for dado, né? Então, identificar as necessidades, planificar ali o programa de ensino, planificar os métodos, a aplicação do programa em si e a avaliação final dos resultados, tá bem? Então, vamos primeiramente aqui pegar um ponto no qual a gente aborda alguns itens aí relacionados à andragogia. Então, tirar proveito da experiência acumulada, né? Então, primeiramente, eu trouxe um recorte ali de uma
de uma de um jornal que ele fala que pessoas, né, elas são têm uma décadas aí de experiência acumulada e indicam que 14% dos brasileiros com mais de 70 anos continuam trabalhando, tá bem? E por uma série de fatores, não só por uma questão financeira, mas 60% gostam porque gostam do que fazem, 53% ali ganham bem, né, e 13% conhecem pessoas diferentes. Então, o fato de trabalhar, de continuar ativo, faz com que eles busquem, né, continuem trabalhando. E quando a gente fala sobre tirar proveito da experiência acumulada, eu trouxe uma imagem aí de um peão. Então, não sei se alguém já brincou, né, com esse artefato aí, mas com certeza quem tem mais de 40 anos, 50 anos de idade, sabe brincar facilmente com isso. Então, quando a gente pega para conhecer, né, o proveito das experiências humanas acumuladas aí, principalmente, os adultos têm muitas experiências de vida e quando eles formam grupos, geralmente estão associados a conhecimentos, necessidades, interesses, objetivos. Trabalhar numa empresa vai estar relacionado à necessidade, interesse e os objetivos. Por outro lado, é uma fonte também para que exista um somatório de experiências desses participantes. Cada um vai ter uma interação, vai falar de onde veio, vai falar o que conhece, o que faz. E essa fonte pode ser explorada através de experiências de cada um, tá? Como discussões em grupo, simulação, discussões de diversos casos, permitindo que eles tragam esses compartilhamentos que já são existentes para alguns, mas vão reforçar o funcionamento daquele grupo, tá bem? Então, quando a gente fala sobre tirar proveito da experiência acumulada, volto aqui no exemplo do peão, uma pessoa mais velha vai saber brincar com isso, em contrapartida, ele não vai saber brincar de Free Fire, por exemplo, né, que é um jogo da moda aí. E se inverter, né, se der uma criança para brincar com o peão, ele não vai ver muita utilidade. Já o adulto, ele vai tentar aprender o Free Fire, né? Ele vai tentar aprender o jogo. Mas no caso do adulto, ele vai ter uma maior dificuldade, ele não vai jogar tão bem igual uma criança que joga isso 8 horas por dia, tá bem? Então a gente deve tirar proveito dessa experiência acumulada. A segunda aí é propor problemas de conhecimento e situações sincronizadas com a vida. Duvido aí quem tiver avô vivo ainda, avó viva, se ele não tem esses galinhos aí do tempo, né? Ou quem já teve nessa memória, né, dos avós, né? Quando eu estava montando esse slide, eu pensei nisso. Esse galinho do tempo, ele usa um princípio, né? O princípio de Le Chatelier, que é o equilíbrio móvel, né, da alteração da umidade do ar. Então, quando você comprava o cigarrinho, ele tinha aquela corzinha. Voltando aqui nesse segundo princípio, né, ele falava, então, não sei se alguém lembra desse galinho aí, né, que ele tinha na casa dos avós e ele trabalhava, então ele funcionava exatamente por causa do deslocamento do equilíbrio do ar, tá? Então, da umidade do ar. Então, quando a gente pega esse exemplo, né, a pessoa que tinha esse galinho de casa, ele não estendia a roupa, não saía de casa, se o galinho tivesse da cor azul, se ele mudasse de cor, tá bem? Os adultos, eles vivem uma realidade do dia a dia. Portanto, a gente precisa entender que se a gente vai estar propenso a aprender alguma coisa, ele tem que contribuir para a atividade profissional e também para resolver os problemas reais do seu dia a dia. Então, toda vez que vai adquirir uma nova habilidade, um novo valor, uma nova atitude, ela geralmente tem que estar conectada com uma situação real de trabalho. E trabalhar com discussão em grupo, baseado em problemas, geralmente vão ter essa utilidade, né, sendo necessária uma avaliação prévia sobre as necessidades de cada grupo, para que os problemas apresentados
eles estejam em sintonia para todo mundo. Então, novamente, pegando aqui o exemplo do galinho. Se eu mostrasse um galinho para uma criança, ele vai achar que a galinha é pintadinha, muito menos que é um galinho do tempo, tá bom? Ele não vai fazer essa associação. Mas se mostrar esse galinho do tempo para uma pessoa um pouco mais velha, ela certamente vai lembrar e vai falar, olha, mas engraçado, funciona isso aqui, né? E funciona, porque existe um princípio físico, né? Atrás desse físico-químico, atrás desse funcionamento. Necessidade e utilidade de cada conhecimento aprendido, né? Então, toda vez que a gente fala sobre aprender alguma coisa, a gente precisa justificar essa necessidade, né? Então, por que que eu preciso aprender andragogia, né? Por que eu preciso aprender a amarrar o tênis? Porque eu preciso saber dessa necessidade e essa utilidade desse conhecimento. Os adultos, eles se sentem muito mais motivados a aprender alguma coisa quando eles entendem as vantagens e os benefícios daquele aprendizado, bem como as consequências negativas daquela situação desconhecida. Então, quem aprendeu a amarrar o tênis aí lá quando criança, sabe que isso vai ser usado para o resto da vida, né? E a consequência de não amarrar o tênis ali é você, porventura, tropeçar e cair. Então, usando esse método, ele vai permitir que o aluno que está sendo treinado ali, ele vai conhecer as suas próprias deficiências, suas oportunidades de melhoria e ver a diferença do seu status, né, da sua situação atual, com o conhecimento que ele pode atingir, né, que vai ser útil para a sua vida. Cabe aqui a gente entender que algumas técnicas que a gente apresenta, isso vai demorar um certo tempo para a pessoa começar a desenvolver. Então, a gente, enquanto profissional da segurança do trabalho, vai ter que explicar a necessidade da aquisição daquele conhecimento e a sua utilização para o resto da vida. Até hoje, né, quando você amarra o tênis, que passa meia hora, uma hora, você olha lá, o cadarço está desamarrado. Você abaixa, amarra novamente, porque você aprendeu aquilo, sabe da consequência de você deixar o sapato desamarrado. Mas quando a gente é criança, né, os nossos pais faziam isso para a gente, né, e chega um certo momento que a gente tem que deixar essa ferramenta, né, de lado, para que a gente comece a fazer, porque a gente, afinal de contas, a gente já aprendeu sobre aquilo. Deixa eu tomar um gole de água aqui rapidamente. Envolvê-los no processo, né, no planejamento, no processo de ensino-aprendizagem, que os adultos sentem necessidade de serem vistos, né, como independentes, né? Ninguém gosta de ter muita gente segurando por perto, muita gente próximo, né, principalmente na situação de trabalho. Geralmente eles se sentem mais independentes, mas eles se ressentem quando eles são deixados de lado no momento do planejamento. Então, uma forma de você desenvolver uma cultura de ensino, de aprendizado dentro de uma empresa, é que você vai ser o centro ali, né, do processo aprendizagem, mas você vai ter que interagir e ouvi-los principalmente no processo de educação, no processo de ensino. O técnico de segurança, ele precisa utilizar essas tendências para conseguir uma participação maior dos funcionários. A independência, né, daí a responsabilidade de cada um ali dentro do ambiente de trabalho, elas devem ser estimuladas através de simulações, apresentações de caso, né, um processo aí que nós temos de avaliação de grupo, ou uma autoavaliação, mas acima de tudo, eu tenho que levar em consideração que eles precisam ser estimulados a desenvolver o que eles aprenderam. Então não adianta nada eu fazer lá um curso de bombeiro, né, um curso de combate a incêndio, e depois não ter uma simulação para fazer essa reflexão, se ele aprendeu ou não, tá bom?
Então, é um exemplo, né, que eu estou dando aqui, que os adultos eles gostam de aprender, mas eles gostam principalmente de aplicar o que eles aprenderam, tá bom? Utilizando, né, estimulando e utilizando a motivação interna para o aprendizado. Então, a gente tem a motivação externa, que geralmente está ligada aí a uma questão de retorno financeiro, né? Que a gente até mostra uma varinha aqui como se fosse uma cenoura lá, ou um chicote, né? Para a pessoa ver se funciona. E existe também a motivação interna, tá bem? Que aí é a motivação baseada em fortes valores daquele indivíduo. Toda vez que a gente fala sobre estímulos externos, eles estão classificados geralmente por uma questão de premiação, notas, né? Quem nunca fez comparação? Ah, que nota você tirou na prova? Ah, como que você foi atendido, não atendido? Você teve A, B, C, D? Qual foi a sua nota, né? Foi 10, foi 9, foi 8? Isso é uma motivação externa, né? Mas que de certa forma melhora a nossa parte interna. Quando a gente fala sobre essas motivações elas mais fortes no adulto, elas estão relacionadas à satisfação pelo trabalho realizado, à qualidade de vida, né, que ele tem no trabalho e, naturalmente, uma autoestima, né, que eles gostam de, de terem, né, nesse momento do aprendizado. Um programa voltado aí à parte educacional relacionada à saúde e segurança do trabalho vai ter maior chance de bons resultados se eles estiverem ligados às motivações pessoais daqueles indivíduos, daqueles trabalhadores. E vão ser obviamente, aí para atender obrigações da própria organização. Então a empresa faz como obrigação, mas o trabalhador que ele participa, ele vai se sentir melhor se ele conseguir aplicar isso e não gerar acidentes e, consequentemente, todo mundo realizar de maneira com a motivação interna, tá bem? E aí facilitar também o acesso, os meios, o tempo e a oportunidade de cada um. E aí qualquer outros aspectos de aprendizagem de alunos. Quando a gente pega esse exemplo aqui, eu estou mostrando na imagem que eu tenho um educador ali, um professor ali na frente, um instrutor, e as outras pessoas estão com a mesma roupa, com um capacete de cor diferente. Eles estão sentados numa cadeira com uma lousa, tá? Essa é uma situação típica de ensino, né? Uma lousa, mas pode acontecer, pessoal, de você chegar lá e ter um treinamento, você ter uma lousa digital, você ter um óculos de realidade virtual aumentada. Pode acontecer daqui para frente, né? Tudo vai ser mais tecnológico também, de você ter ambientes simulados, que muito provavelmente as pessoas que estão ali nunca tiveram acesso àquele tipo de informação, nunca tiveram tempo, oportunidade, meios financeiros para participar daquilo ali. Então, é legal, por exemplo, se vocês forem ver ali na mesa, tem uma reta escavadeira. Para quem nunca viu uma reta escavadeira, nunca fez um curso, levar, mostrar. Ali em cima tem uma imagem, né, uma TV dela funcionando, justamente para que seja um ambiente de ensino, né, e de aprendizado dentro de quatro paredes ali, sem precisar ir para campo, né, sem precisar colocar o trabalhador sentado e falar, liga a máquina aí, vamos ver se funciona. Isso tem que ser a base do aprendizado. Então, a interação, o ambiente e, consequentemente, uma sala de aula propícia para isso, tá bem? Lembrar sempre que o aprendizado é uma via de mão dupla, né? Os dois ensinam, aprendem e transformam, né? Então, quando a gente fala sobre aprendizado, né, sobre andragogia de certa forma, né, principalmente aí com adultos, a gente aprende, né, a gente ensina, né, os dois ensinam, né, não tem ninguém um acima do outro, os dois aprendem e se transformam de maneira natural, tá bem? Estou trazendo aqui para vocês, então, um mapa conceitual da andragogia, né, que aí ela vai falar sobre algumas técnicas específicas. Atitudes e técnicas que a gente pode abordar ao longo,
né, de uma aula ao longo de um treinamento. Então, quando eu pego aqui, ó, disposição do mobiliário para facilitar a interação. Então, às vezes, você colocar as cadeiras lá enfileiradas, uma atrás da outra, pode ser que isso não facilite muito a interação. Então, se você colocar as cadeiras ali em formato de U, né, como que a gente tem em sala de aula, isso permite que, enquanto professor ali na frente, eu consiga assim, andar, locomover, interagir, conversar com as pessoas, e isso pode ser um ambiente estimulante também para o aprendizado. Utilizar a problematização, né, baseado aí no aprendizado, né, Problem-Based Learning. Então, a utilização dessa técnica, dessa ferramenta, né, que é aprendizado baseado em um problema, é você falar assim, olha, você já passou por uma situação no qual você precisou subir no telhado para arrumar a antena, mas você não se sentiu seguro, né? É para isso que serve o treinamento de trabalho em altura. Então, essa situação que é típica de uma vivência, de uma experiência, de uma problematização que ele já passou, serve para você utilizar como uma técnica, né, de atitude para o aprendizado. Avaliação participativa, né? Então, assim, não obrigar ninguém a participar de um determinado curso ou de uma determinada atividade, porque principalmente os adultos, eles não vão gostar de se sentir ali numa situação constrangedora, né? A criança não tem problema, ela vai dar risada, vai esquecer daquilo. Mas o adulto, algumas situações, né, elas são classificadas aí como situações vexatórias, né? Então, dependendo do formato, eles vão se sentir meio embaraçados, né, num ambiente de trabalho, tá? Então, dê preferência para aquela pessoa que ela participe mais, tá bem? Alguns métodos construtivistas, né? Então, quando a gente fala sobre o construtivismo em si dentro da educação, ela é muito ampla, eu não vou entrar no mérito aqui agora, mas é legal vocês conhecerem também. Lembrar sempre das fontes de consultas disponíveis, né? Se você tiver ali, por exemplo, uma NR específica, você não precisa imprimir uma NR para cada um e entregar, mas mostrar o caminho. Ó, se você entrar no site, dá para você fazer o download, dá para você baixar na internet, dá pro seu próprio celular. Então, isso são técnicas que você pode abordar para facilitar o seu treinamento. O professor presente entre alunos, né? Independente de um ambiente formal ou informal. Então, por exemplo, muitas vezes quando eu estou lá com vocês tomando café lá fora da sala de aula, é que eu estou presente porque é uma forma da gente se ver, da gente conversar, né, de bater um papo, trocar uma ideia. Isso é uma técnica também que a gente tem que desenvolver enquanto técnico de segurança. Não ficar só dentro de sala, preenchendo formulário, relatório. Então, enquanto técnico de segurança, a gente tem que participar também da vivência do dia a dia dos trabalhadores, tá bom? Então, criar um ambiente informal para poder conversar e as perguntas estimulantes e fatos interessantes, né? Sempre começar o treinamento, né, uma introdução ao tema, com essas perguntas estimulantes e fatos interessantes para você desenvolver a sua técnica, né, o seu trabalho, tá bem? Então, essa é uma forma conceitual de trabalho dentro dos princípios da andragogia. Sendo assim, a gente pode utilizar também alguns cases, né? Vou trazer para vocês aqui uma experiência, né? O jogo da velha, né, aqui do lado que eu estou mostrando para vocês, né, todo mundo aprendeu um dia e sabe, né, como jogar. Mas é uma forma, uma ferramenta que é baseada na sua experimentação, na sua experiência, tá? Tem uma outra pergunta, uma outra palavra ali que muita gente não deve conhecer, que a gente vê isso muito dentro da educação, que são as famosas adedonhas, né? Que aí são jogos de conhecimento geral, tá? Então, a dedonha significa jogo de conhecimento geral. E um jogo de conhecimento geral, que muitos de vocês já devem ter brincado, é o famoso stop, né? Então, se você coloca lá o nome do meu cliente, nome de um país, nome de uma cidade, nome de um hotel, de restaurante, de uma atração turística, de benefícios com a letra P, né? Então, você vai estimular, né, o aprendizado através de, basicamente, aí, de conhecimentos gerais. Então, seja pela prática,
né? Ou seja, pelo exercício de memória, de você buscar aí nome de país, cidade, hotéis com determinada letra. Então, você pode fazer isso dentro da área da segurança também, né? Então, quando a gente fala sobre o jogo da velha ou esses jogos de conhecimentos gerais, são técnicas que a gente pode desenvolver também com os trabalhadores para que eles memorizem alguns equipamentos. Então, por exemplo, na área do trabalho em altura lá, a gente vai ter vários equipamentos, vários EPIs que eu posso colocar. Olha, eu quero um EPI com a letra C. Aí ele vai pegar calçado, capacete, pode colocar isso dentro de uma forma com que ele memorize os equipamentos que ele vai ter que utilizar, tá bom? Isso funciona muito melhor na prática, né, do que na teoria, tá bom? Então é legal a gente entender, acima de tudo, que a andragogia é uma estratégia empresarial. Novos padrões de qualidade de gestão vão gerar aumento da produtividade, eficiência das operações, a imersão de um novo colaborador, né? Então, quando a gente fala dessa imersão, uma técnica que está sendo utilizado até relativamente novo, né? Ah, você quer fazer um curso ou quer fazer uma imersão? Às vezes o curso ele é muito longo, né? Ele tem dias ali para ser feito. Quando a gente fala sobre imersão, nós estamos falando aí sobre um fato, né? De um momento de uma necessidade rápida, né? De uma ideia prática, no máximo aí de uma semana, no qual determinadas pessoas são imergidos, né? São submergidos para aprender um determinado assunto. Então, isso tá sendo famoso agora, principalmente na época de pandemia. Eu quero fazer uma imersão sobre inglês. Você procura na internet, faz essa imersão e você melhora seu vocabulário. Para quem já fala, beleza, mas para quem está engatinhando, vamos falar assim, dentro do inglês, precisa fazer realmente um formato de você aprender de maneira mais rápida. Isso pode gerar o desenvolvimento de novas tarefas e ferramentas, sempre lembrando das reciclagens e nosso papel como das atitudes também, pessoal, competência, habilidades e atitudes ao longo do aprendizado. E aí, para a gente encerrar, né, os princípios da andragogia, incentivar sempre o estudante a participar do planejamento, né, procurar atender as motivações internas, estabelecendo o clima de trabalho com confiança e respeito, focar, né, em focar os conteúdos com aplicação prática, priorizar os conteúdos com interesse imediato e valorizar, né, a experiência como fonte de aprendizagem. Essas são as 6 etapas primárias da andragogia, no qual eu preciso me basear para ensinar de maneira melhor o adulto, tá bem? De maneira mais eficiente aquele adulto. Concluindo, eu preciso encontrar um meio termo, né, onde as características positivas da pedagogia sejam preservadas e as inovações, aí, vamos falar assim, né, inovações eficientes da andragogia sejam introduzidas para melhorar o meu resultado do processo educacional, tá bem? Então, quando a gente fala sempre da andragogia, lembre-se que ela não é melhor nem pior do que a pedagogia, mas que ela é diferente. E que a pedagogia, ela ajuda muito e ajudou muito, principalmente aquele adulto. Tá? Então, quando eu falo da andragogia, pessoal, lembre-se que você não precisa pegar na mão daquele trabalhador para ensinar ele a amarrar o sapato, que ele já sabe. Mas se você usar essa experiência, por exemplo, para ele aprender a dar um nó em uma corda de trabalho em altura, né, isso vai ser uma experimentação diferente para ele, tá bem? Então a gente conclui a nossa matéria dessa forma, lembrando aí que essas aulas elas estão disponíveis aqui no YouTube, você pode estar assistindo no momento em que você quiser, revendo alguns conceitos e principalmente se for o caso aí, entrando em contato com a gente para tirar dúvidas, debater um pouquinho mais sobre esses assuntos, tá bem? Pessoal, agradeço a todos que acompanharam a gravação, né? Agradeço aí a você que está revendo essa aula agora, né? Está assistindo essa aula agora. Espero que esteja tudo bem com vocês e com os seus familiares, tá bom? Eu encerro a nossa aula por aqui
né, deixando o meu e-mail de contato. Caso vocês queiram também, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp a qualquer momento, tá bem? Um forte abraço a todos, até a próxima aula.